Olá! Vamos conversar sobre uma nova forma de olhar para o nosso corpo e para a jornada de emagrecimento depois dos 40 anos. A ideia central, a chave de tudo, é esta. Perder peso depois dos 40 não é sobre força, é sobre estratégia e respeito ao corpo feminino. Sabe aquela sensação de que o corpo não responde mais como antes? Ou quando dietas muito rígidas só trazem cansaço e frustração? Pois é, o ponto principal aqui é entender que o problema não é a falta de esforço. Na verdade, o problema não é falta de disciplina, de jeito nenhum. A questão é usar a estratégia errada para um corpo que simplesmente mudou. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Eu sou Nayara Lana, nutricionista integrativa, e minha missão é ajudar a encontrar a estratégia certa para esta nova fase da vida. Então vamos lá. A primeira grande regra é entender que o jogo mudou, sabe? O maior erro que podemos cometer é tentar usar depois dos 40 as mesmas táticas que talvez funcionassem lá aos 20. O nosso corpo amadureceu. E o cenário interno, nossa, é outro, completamente diferente. E olha, essa comparação resume perfeitamente a mudança de mentalidade que precisamos ter. É sair daquela lógica da força, da restrição e abraçar a sabedoria, a regulação. A meta agora não é mais brigar com o corpo, sabe? É trabalhar junto com ele. Tá, mas o que está acontecendo de verdade lá dentro do corpo? Bom, entramos numa fase de transição hormonal. E isso acontece mesmo antes da menopausa, viu? A progesterona começa a cair gradualmente. Já o estrogênio fica naquela montanha-russa, oscilando com mais intensidade. E para completar, temos uma redução natural da massa muscular, principalmente se não dermos o estímulo certo para ela. E o impacto disso tudo afeta o corpo todo. Essas mudanças mexem diretamente com o nosso metabolismo, com a nossa sensibilidade à insulina, com a distribuição de gordura, sabe aquela gordurinha que insiste em ficar na região abdominal? Pois é. Mexe também com os nossos níveis de inflamação e até com o nosso apetite e humor. Então aqui está o ponto crucial, a virada de chave. O corpo não está sendo teimoso, não é uma batalha. Na verdade, ele está agindo de forma super inteligente, no modo de autoproteção, só respondendo a todas essas novas condições internas. E a história não para por aí, porque tem um outro personagem super importante nessa equação, o estresse, e o principal mensageiro dele, o famoso cortisol. É que nessa fase da vida, o nosso corpo fica muito mais sensível ao estresse. E adivinha o que é uma forma de estresse para ele? Dietas muito restritivas. Pois é, o cortisol sobe e manda uma mensagem bem clara de perigo, que é basicamente, opa, segura as reservas, não é um momento seguro para perder gordura. E aí o que acontece é uma espécie de efeito dominó que acaba sabotando nossos esforços. O estresse eleva o cortisol, que coloca o corpo em modo de sobrevivência. Isso inibe a queima de gordura, favorece o acúmulo na barriga e ainda por cima aumenta a vontade por doces. É por isso que muitas vezes parece que estamos fazendo tudo certo sem ver resultados. O que nos leva a uma conclusão importantíssima. Aquela abordagem de luta, de guerra contra a balança, simplesmente não funciona mais. O que o nosso corpo procura, e ao que ele realmente responde, é um ambiente de segurança metabólica. Então, a pergunta é, como a gente cria essa segurança? E a resposta nos leva direto para o coração da nova estratégia, a regulação. A estratégia toda começa quando a gente entende isso. É preciso regular antes de pensar em reduzir. Essa é a regra de ouro. Antes de sequer pensar em cortar calorias, o foco total tem que ser em estabilizar o sistema. Certo, mas o que significa regular na prática? Significa, basicamente, criar um ambiente seguro para o nosso corpo. Isso passa por algumas coisas essenciais. Estabilizar o açúcar no sangue, reduzir a inflamação, melhorar a qualidade do sono, preservar a massa muscular e, claro, respeitar o nosso novo ritmo hormonal. Ok, teoria entendida. Mas e na prática? Como isso fica no dia a dia? Vamos ver agora como transformar tudo isso em escolhas simples e que funcionam. Primeiro ponto prático, a proteína. Ela deixa de ser um item de luxo e vira uma ferramenta estratégica. Ela é crucial para preservar a nossa massa muscular, que mantém o metabolismo ativo. E não só isso, ela é fundamental para controlar a fome e deixar os nossos níveis de energia bem estáveis ao longo do dia. E os carboidratos, hein? A ideia aqui não é eliminá-los, mas usá-los com inteligência. Eles são a nossa principal fonte de energia. O verdadeiro problema nunca foi o carboidrato em si, mas sim o excesso, a desorganização e principalmente a culpa que a gente associa a ele. Olha só um exemplo de como uma estrutura de refeições pode ajudar. Pense assim,
Um café da manhã com proteína para dar energia estável, no almoço, comida de verdade, que nutre sem pesar, o lanchinho da tarde, super estratégico para evitar a compulsão à noite, e o jantar, nutritivo, mas mais leve, para uma boa noite de sono. E agora talvez a dica mais importante de todas. Se uma refeição sair do planejado, tudo bem. Não precisa de compensação, não precisa de punição, é só retomar na próxima. Simples assim. A consistência, no fim das contas, é muito mais poderosa do que essa busca por uma perfeição que nem existe. No fim, a gente percebe que tudo isso é sobre construir um novo relacionamento com o nosso corpo. Um relacionamento baseado em sabedoria e em muito, muito respeito. E aí, o emagrecimento deixa de ser aquele objetivo isolado e sofrido, sabe? Ele passa a ser a consequência natural de um corpo que se sente regulado, nutrido e, acima de tudo, seguro. Esta fase da vida pede menos rigidez e muito mais escuta. E o mais bonito de tudo é isso. Quando o corpo se sente respeitado, ele responde. Não porque foi forçado, mas porque finalmente ele foi compreendido. O Nutrindo o Corpo e Alma existe para mostrar que emagrecer não precisa ser um processo de sofrimento ou punição. Se essa mensagem fez sentido, curta e compartilhe com outra mulher que precisa ouvir isso. Para finalizar, fica essa reflexão. O corpo feminino responde quando se sente respeitado.